tinha planejado, a nossa equipe planejou com os slides, a leitura da Bíblia, falar sobre como ficar do lado certo. Mas eu agora, ouvindo a oração do Walter, quando ele falou assim, nós oramos, mas às vezes não é da tua vontade. Essa frase me tocou profundamente. Eu vou mudar a mensagem. Não sei o que eu vou dizer, não planejei, mas eu preciso considerar esse tema da vontade de Deus. Porque nós vivemos uma tensão muito grande. No mesmo culto, numa mesma oração, nós agradecemos pelo irmão A, a irmã B, que esteve em estado crítico e ele ou ela agora voltou para casa e agradecemos a Deus. E nesse mesmo culto, nós ainda oramos por irmãos nossos, irmãs nossas, hospitalizados, hospitalizadas há meses, sem melhora. E às vezes no mesmo culto, nós oramos pelos enlutados. Precisamos então falar sobre a vontade de Deus. Um de nossos irmãos aqui presentes na nossa equipe de transmissão, cuja mãe está em estado muito grave, sempre quando manda mensagens informando sobre a saúde dela, repete que seja feita a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas ele tem uma vontade, que a mãe dele fique boa. É também a nossa vontade. O texto citado, mencionado, um texto que todos nós sabemos de cor, diz que, de fato, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas eu preciso ler o texto todo. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo 12. Temos isso nos versos 1 e 2. É sempre importante, quando citamos uma parte do versículo, vê-lo, pelo menos, no que veio primeiro ou depois. O apóstolo Paulo, então, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo, então, apela a que nós levemos em conta a misericórdia de Deus para conosco. E, levando em conta, então, estas misericórdias, Paulo nos pede para oferecer a nossa própria vida como um culto vivo, um culto santo, totalmente separado, um culto do qual Deus se agrade. E o apóstolo Paulo chama isso de culto racional, no sentido da nossa lógica, da inteireza de nosso ser, e não algo meramente circunstancial. E no verso 2, ele agrega: não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas, porque os padrões nós conhecemos, é o padrão do ódio, é o padrão da briga, esse é o padrão. É o padrão do engano, esse é o padrão. É o padrão da mentira, esse é o padrão. É o padrão da autossuficiência, eu posso, eu tenho, eu sei. Para que, então, Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. Isto é, para que Deus nos transforme, para que a nossa mente pense diferente.
Não pense como o mundo pensa. Não pensa como até agora nós pensamos, mas que a nossa mente seja renovada, para que então, aí vem a parte final. Se nós não vivermos segundo os padrões desse mundo, permitirmos que o Espírito Santo de Deus renove a nossa mente, podemos imaginar uma caixa d'água, cheia de água, água dos padrões desse mundo, com as impurezas desse mundo. O Espírito Santo vem, tira toda essa água, limpa a caixa. Podemos dizer que faz uma higiene na caixa e coloca uma água nova. E nós, em nossa casa, com essa canalização, rios de água viva fluindo para dentro de nós, vindo da fonte que é Jesus. Passemos a beber, então, agora desta água, água da esperança, água da confiança, água da dependência de Deus. Quando isso acontecer, nesse processo, então, aí, então, nós vamos experimentar. Por quê? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, nós sabemos. Mas nós experimentamos. O apóstolo Paulo coloca, então, as condições para que nós percebamos essa vontade e aceitemos esta vontade e experienciemos essa vontade como boa, perfeita e agradável. Porque, irmão, irmã, uma coisa é eu, é você, é nós repetirmos os versículos bíblicos. Muito bom que o façamos, mas às vezes há uma distância muito grande entre essa repetição e aquilo que de fato nós cremos, que se demonstra com aquilo que nós fazemos com aquilo que nós cremos. Essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus, podemos ainda agregar algumas coisas para entendê-la. Primeiramente, Deus não toma a iniciativa de nos ferir, de nos machucar, de nos matar. O momento que estamos vivendo no mundo não é algo que Deus inventou, criou para nos fustigar. Nesse sentido, não há propósito na pandemia. Que propósito há o nosso irmão sofrer pela agonia da sua mãe? Que propósito há em uma família, às vezes, chorar pelo familiar que perdeu? Que propósito há em ver uma criança sendo vítima, como no caso agora de Manaus e também já em outras cidades da região norte, onde não há oxigênio? Qual o propósito disso, de Deus, de sufocar o homem, tirar o ar para que não respire? Não há propósito. O prefeito de Franca, interior de São Paulo, li ontem a declaração dele: eu não quero isolamento para a minha cidade, eu não quero lockdown na minha cidade, mas eu não tenho escolha. Porque se eu não fizer isso, as pessoas vão morrer na rua. Porque não vai ter hospital aqui na cidade, nem na vizinhança. Não há propósito. Vamos parar de repetir esses clichês. Deus tem um propósito nessa pandemia. Não tem nenhum propósito. Não é a vontade de Deus. Ah, mas a vontade de Deus com essa pandemia é boa, perfeita, agradável. Não. Deus é um Deus de amor e do amor. Não é um Deus que, para castigar alguém que não se cuidou, por exemplo, lhe manda, então, a enfermidade que pode, inclusive, ser letal.
Deus, então, não é aquele que se alegra com o fato de um que não se cuidou contaminar o outro. Deus não tem um propósito. A pandemia é contra o propósito de Deus. Repito, não vamos ficar repetindo frases sem refletir. Não vamos colocar na conta de Deus essa responsabilidade. Eu escrevi um dia desses um bom dia, amigo, sobre a frase Deus está no controle. Eu disse lá algumas coisas e houve um comentário, por isso eu fiz depois um vídeo, está no meu Instagram e no YouTube, você pode ver lá, em que uma pessoa que é ateia disse como Deus está no controle com essa pandemia. Deus não está no controle. Então, eu fiz ali algumas ponderações, porque de modo, assim como repetimos a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável, também dizemos Deus está no controle. Então, vamos sempre ponderar estas coisas. Deus nos deu alguns controles, que são, é claro, controles secundários, não no nível maior, no nível menor, mas nós temos uma área de abrangência sobre a qual estamos no controle. Digamos, eu pego o meu automóvel, sento nele, ponho o cinto de segurança, ajusto os vidros e saio. Eu olho bem a estrada para entrar na rodovia e vou em frente. Aí eu leio os avisos, curva perigosa, velocidade máxima X, trecho perigoso, mas eu estou no volante. Eu estou no controle. Mas eu posso dormir, cochilar. Eu perco o controle. E vou arcar com as consequências disto. A menos que Deus faça um milagre. Deus é um Deus de milagres? É. Mas o milagre feito a todo instante não é milagre. Milagre é algo excepcional e nos coloca numa grande questão. Porque às vezes ele faz o milagre e às vezes ele não faz o milagre. A pergunta que eu tenho é: você tem conhecimento de todos os milagres que Deus já fez na sua vida? Quando você pede um, ele não lhe concede, você já agradeceu pelos 99 que ele já lhe mandou? Quando ele não livra você de uma dificuldade, você se lembra das 99 que ele livrou? Não, sabe por quê? Algumas você nem soube. Quantas vezes eu já fui quase atropelado e não fiquei sabendo? Quantas vezes eu quase bati com o meu carro e eu não bati, mas eu só me lembro das vezes em que eu bati e o que bateram em mim. Então, nós temos um controle. Nosso controle é limitado. O de Deus é ilimitado. Então, nós temos que entender que Deus está no controle, lá no alto, a partir do alto. Mas eu também tenho a minha zona de controle. E me cabe controlá-la bem. Importante entendermos isto. Por isso, Paulo fala de culto racional. Nós temos que refletir, nós temos que pensar. Então, não é a pandemia, não é o vírus que está no controle, é um controle limitado. Tanto é que alguns entram no hospital e saem, porque o vírus entra para matar. E, às vezes, isso acontece. E, às vezes, isso não acontece.
porque Deus entra em ação de um modo totalmente que nós não vemos como, ou de um modo que é o conhecimento humano, que é a ciência da saúde, a medicina em particular. Então, esse é um ponto importante que eu quero frisar. Quando uma coisa ruim nos acontece, não foi Deus o autor. Ele não é o Deus do castigo. Quando eu era mais jovem, meu pai era um pai muito atento, um pai extraordinário, mas tinha o seu modo de educar. E um deles era me esperar chegar em casa, estudava à noite, depois da aula. Quando eu chegava na hora mais ou menos calculada, a aula acabou às 10h30, quando acabava a aula, eu chegava em casa às 10h45, era perto, tudo ok. Aí, quando dava 11 horas e eu não chegava, a primeira coisa que eu via quando me aproximava da casa era o meu pai de braços me esperando. Aí eu sabia, eu ia ouvir. A gente acaba, às vezes, transferindo essa imagem de pai, que no caso aparentemente não é boa, mas é boa, é cuidado, com a imagem de Deus. Deus diz, olha, o mandamento é A, B ou C. E parece que na cabeça de alguns ele fica torcendo para a gente desobedecer e levar uma pancada. Esse é o conceito que muitas pessoas têm de Deus. E é por isso que muita gente não crê em Deus. Porque o Deus que lhe foi apresentado é o Deus do terror. É o Deus que põe casca de banana para você tropeçar. É o Deus que põe uma cordinha para você tropicar e pegar você na arapuca. Meus irmãos, esse não é o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus da misericórdia. Paulo diz isso, olha, rogo-vos ou peço-lhes pelas misericórdias de Deus. E o apóstolo Paulo coloca no plural, porque ele talvez achasse que só colocar no singular misericórdia não dava conta da amplitude, extensão, profundidade e doçura desta misericórdia. Esse é o Deus no qual temos que refletir e temos que meditar, mesmo quando ele evita o mal ou quando ele não evita o mal. Segunda frase que quero lembrar a você é que a vontade de Deus se caracteriza por algumas dimensões. Muitas vezes é uma vontade que poderíamos chamar de proativa. Deus toma iniciativa. Deus toma iniciativa de nos oferecer a salvação por meio de Jesus. Deus toma iniciativa de nos chamar para sermos parceiros dele na obra do mundo. Não chamou Noé? Não chamou Moisés? Não chamou antes Abraão, Isaque, Jacó e José? Não chamou Gideão? Não chamou Maria, mãe de Jesus? Não chamou Pedro, o ex-pescador? Não chamou Barnabé? Não chamou Paulo? Não chamou João? Não chamou Timóteo? Deus toma a iniciativa de dizer: Israel, eu digo, eis-me aqui. Ele diz, então, vá. A vontade de Deus, portanto, é proativa. Ele toma a iniciativa. Mas também a vontade de Deus, podemos dizer uma outra perspectiva, que muitas vezes é uma vontade que nós poderíamos chamar de passiva. No sentido de que ele não age por causa também da sua misericórdia, que nem sempre entendemos, entenderemos depois. Eu sempre conto a minha própria história na infância. Eu tinha uma doença
uma bronquite muito crônica e severa, e Deus, contaram os meus pais, me curou. Mas tive uma otite aqui nesse ouvido e Deus não curou. Deus ouviu a oração do meu pai na primeira circunstância, talvez mais difícil, mas não na segunda, talvez menos difícil, mas que trouxe consequências para o resto da minha vida. Eu imagino que meu pai tenha dito, puxa vida, por que Deus ouviu a minha oração naquele momento e não ouviu nesse momento agora? Meu filho está sofrendo, eu fiz 3 cirurgias no ouvido e sou surdo dele até hoje. Será que Deus não respondeu? Eu digo a você que, na minha experiência, essa foi a melhor coisa da minha vida. Esse meu sofrimento foi a melhor coisa da minha vida. Eu digo a você que passei também por um outro sofrimento no campo profissional, foi a melhor coisa da minha vida. A vontade de Deus, portanto, é uma vontade que também poderíamos chamá-la, porque por vezes assim se caracteriza como sendo permissiva, proativa. E ela é permissiva no sentido de que ela permite que algumas coisas nos aconteçam. Que coisas são estas? Deus permite que a lei que ele criou permaneça. Por exemplo, vamos pensar numa criança, e nos ajuda, porque muitas vezes somos crianças espiritualmente falando. Eu, às vezes, oro como uma criança. Imaginemos, meu pai me diz, minha mãe me avisa, Israel, não fique perto do fogão, o forno está ligado. Se você chegar perto, você pode se queimar. E meu pai ou minha mãe, dando aviso, saem. Eu fico olhando e tal, quando observo que eles estão fora, eu vou lá e ponho a mão no fogo. E aí eu me queimo. Conscientemente ou não, eu escolhi. E aí eu vou ter que pagar um preço. Mas por que Deus não interveio? Porque a vontade de Deus é permissiva para que eu também aprenda a viver, para que eu entenda que as leis que ele criou funcionam e têm que funcionar. Se eu vou a 120 numa estrada que é 100, talvez o guarda não me veja, ou talvez o radar não me pegue, mas talvez eu bata em outro carro ou caia na ribanceira. Ah, mas onde é que estava Deus que não agiu? Ele disse para eu não correr, e eu corri. Simples assim. E ele permitiu que eu pagasse as consequências. Se eu sobreviver, da próxima vez eu serei mais cuidadoso. Mais ou menos, porque se tem um bicho que é teimoso, é o tal do ser humano. A gente erra. Agora eu aprendi, Senhor, agora eu aprendi. Pode deixar que eu não vou fazer mais. Mas daqui a pouco essa memória desaparece e a gente faz de novo. É a nossa natureza. Então, a vontade de Deus é também permissiva. Ele permite que coisas aconteçam para que nós aprendamos, para que nós cresçamos, para que nós nos desenvolvamos, para que nós entendamos como é que é a vida. Você vai me dizer assim, mas nós temos na Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo teve um espinho na carne e ele disse que foi Deus quem mandou esse espinho. Sim, nós temos essa vontade de Deus que é, repito, excepcional e que às vezes se manifesta desse modo, com disciplina, para que também nós cresçamos, porque às vezes a vontade permissiva dele não foi suficiente e a gente não aprendeu, então ele disse, tá bem, eu vou lhe mandar algo mais. Por favor, vê se agora você vê. Eu vou lhe mandar uma advertência, um espinho na carne. Não sabemos, você sabe disso, qual é esse espinho. Aí eu entendo. Aí eu oro, Senhor, tira de mim esse espinho. Nada. Tira de mim esse espinho. Nada. Tira de mim esse espinho. Nada. E quando a Bíblia fala 3, não quer dizer necessariamente 1, 2, 3, na aritmética, quer dizer muitas vezes, intensamente. Paulo pediu, não foi, podemos
imaginar, uma, duas ou três vezes, ele pediu o dia todo, porque ele orava sem cessar: tira de mim esse cálice, tira de mim esse cálice, tira de mim esse cálice, tira de mim esse cálice. Aí Deus diz: ô Paulo, não adianta você pedir. Eu amo você, mas eu quero saber que é na sua fraqueza que você vai ser fortalecido. Então, fica aí na sua fraqueza. Não vou intervir, não. Fique na sua fraqueza e você vai ser fortalecido. Quando nós compreendemos essas coisas, então nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas vamos de novo entender. Não foi da vontade de Deus que fulano morresse, nem que adoecesse. São as contingências da vida, que é injusta, que é desigual. Disso todo nós sabemos. Não é da vontade de Deus que uma criança more na rua. É da vontade dos homens. Deus permite, porque o homem quer assim. E Deus não nos teleguia, Deus não nos quer robô, Deus nos quer pessoas livres que escolham o melhor, não o pior. Mas se escolhemos o pior, é conosco. E, excepcionalmente, ele pode intervir. Isto compreendido, meu propósito, na verdade, com esse momento aqui, com essa mensagem não planejada, é nos colocar a mim e a você no centro, no coração desta vontade boa, perfeita e agradável. Mas eu quero terminar com uma música que eu não sei nem a letra toda e nem sei cantar, mesmo que soubesse, que é uma música que diz o seguinte, mais ou menos assim. O autor começa com D, eu não me lembro agora completamente o nome dele nesse instante. Ele diz assim, olha, mais ou menos assim, Deus é Deus. Se Deus curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. É importante entendermos isto, porque se Deus não está no controle como nós achamos que deve estar, então ele não é Deus, porque Deus está no controle. Por isso, então, naquele meu pequeno texto, eu disse que Deus é soberano. A vontade de Deus é soberana. Nada está acima dele. É o máximo. A vontade dele é sábia. Eu não. Eu cada vez mais tenho pensado sobre isso. O apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Gente, não sabemos mesmo. Nós não sabemos sequer pedir. Eu cada vez mais tenho entendido que devo pedir menos coisas. Pedir para o fulano ficar curado, eu peço, é claro. Mas acho que eu devo ir além disso. Dizer, Senhor, eu não sei o que te pedir pelo irmão tal, pela irmã tal. Eu só quero que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser. Eu posso pedir a cura, mas isso não é bom. Eu posso pedir um livramento, mas isso talvez não seja bom. Eu não sei. Quem de nós sabe? Claro que temos que colocar o nosso desejo, mas saber se vai ser o melhor ou o pior, quem de nós sabe? Nenhum de nós sabe. Então, se Deus atender aquela expectativa que nós temos, ele é Deus. E se porventura ele não atender, talvez ele seja mais Deus ainda, se pudesse fazer essa hipérbole, do que ele já é. É assim que nós temos que crer. Crer que, voltando ao texto Romanos 12, as misericórdias de Deus fazem com que a nossa mente, isto é, o nosso ser inteiro, seja renovada para perceber, para compreender. Porque há coisas que nós não compreendemos, mas o Espírito Santo sopra, renova, tira aquele modo velho de pensar, naquela caixinha já toda cheia de bolor, e põe uma caixinha nova para a gente
refletir. Meu desejo é que você também renove a sua confiança em Deus. O que ele vai fazer? Confiar é dizer, não sei, mas o que ele fizer, eu vou agradecer. Isso é confiar. Como nosso filho, quando era garoto, que olha para a gente lá na escada que ele está, nós aqui embaixo, ele se joga. Sabe por que ele se joga? Porque ele sabe que nós vamos pegá-lo na mão. Não é? Isso é confiar. Não é confiar que ele vai fazer do jeitinho que eu estou querendo. Isso é magia, isso não é cristianismo, é Bíblia Sagrada. Confiar, eu não sei o que ele vai fazer, mas eu vou bater palmas para o que ele fizer, porque isso é saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade final, a vontade maior, a vontade celeste. Paulo não fala nas regiões celestiais, você entende bem esse texto. É isso, essa vontade que está acima da nossa capacidade de compreender. Então, essa música de Delina Marçal, estou me avisando aqui, eu lembrava que era o D, diz exatamente isso. Nossa confiança não pode depender daquilo que Deus é. Nossa confiança tem que ser a confiança que independe daquilo que Deus vai fazer, que confiamos que Ele faz o melhor. Espero que essas palavras tenham servido de conforto para a sua vida. Vamos cantar, então, agora. E a mensagem planejada fica para um outro momento, se Deus desejar. Se não desejar, não fica para nunca, não tem problema nenhum. Ele é que manda. Eu pregarei ou não pregarei. Já aconteceu de preparar uma mensagem que eu nunca preguei. Talvez a mais linda mensagem que eu já preparei. Nunca preguei. Não vou pregar, não vou insistir contra Deus para pregar uma coisa que Ele não quer que eu pregue. Então, vamos prosseguir, então. Por isso, a música que vamos ouvir agora é esta. Queremos que você cante também juntamente conosco. Senhor, Tu és o Deus de poder. Me ajuda a nunca perder, por causa das dificuldades, a visão do Teu ser. Se eu passo por um momento de trevas, de breu, de escuridão, Senhor, me ajuda a ver a luz. Tu és a fonte de todo saber. Eu quero, então, a verdade sobre a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, aprender. Vamos cantar?